Glorificado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João, que é o nosso tema. 1 João, capítulo 5. 1 João, primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 5, dos versículos 19 ao 21. Diz assim, capítulo 5, do 19 ao 21. São os últimos versículos dessa epístola. Ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, levante sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, levanta sua mão. Eu quero ouvir sua voz e Deus também. Falando assim comigo: Senhor Jesus, desvenda nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Pode sentar, batendo palmas, louvando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe, Senhor nosso Deus, nossas palmas como incenso suave no trono da tua graça. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui hoje, nesse terceiro domingo, abordando o tema idolatria. E desse subtópico é a contaminação espiritual. Acabamos de ler uma notícia dada pelo apóstolo São João, nos alertando acerca do perigo existente da idolatria dentro de uma igreja. Ele não está escrevendo aqui para ímpios. Ele não está aqui advertindo os não crentes. Ele está falando com cada um de nós essa noite. Está falando comigo. Está falando com você. E ele está falando aonde está chegando esse CD, aonde essa voz que clama no deserto, aonde essa mensagem profética, aonde essa voz apostólica estiver chegando. Deus quer tratar contigo hoje. Amém. E diz aqui a palavra de Deus, aqui no versículo 19, sabemos que todos somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então ele está fazendo uma diferença. Ele está fazendo aqui uma comparação entre a igreja e o mundo. O mundo tem os seus costumes. O mundo segue o curso de principados e potestades. O mundo não tem Deus. E ele está falando àqueles que não são alienados. Ou seja, a comunidade cristã. Olha, o mundo todo jaz no maligno, mas vocês não. 19. Sabemos que somos de Deus. Versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. Ou seja, só permanece na idolatria quem quiser. Pastor, eu amo a mentira. Amém, fica com a mentira. Pastor, eu estou na igreja aqui, mas eu não tenho um lugar melhor para ir. É um direito, você assiste. Agora, se você quer ter uma vida amparada na palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Você precisa, qual o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo, primeiro, é que você conheça, tenha o discernimento, os olhos espirituais iluminados,
que a tua mente se abra acerca desse assunto. Segundo objetivo é que você não seja apenas ouvinte, mas também praticante. Fuja da idolatria. Guarda-te da idolatria. São as recomendações que a Bíblia nos dá. E terceiro, que você divulgue essas mensagens, porque há milhares de filhos de Deus, há milhares de crentes, outras denominações, outras religiões, que precisam conhecer também essa verdade de Deus. E assim como eu estou sendo um canal, um instrumento, um veículo de Deus para que essa mensagem chegue a pessoas, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você também precisa ser um agente de libertação. Como, pastor? Presenteando pessoas aqui, ó. Gravei esse CD. Irmãos, eu não tenho direito autoral. Isso aqui é a palavra de Deus. Você quer pegar o CD e copiar? Se copia. Mas eu quero ver pessoas sendo transformadas. Eu não quero ficar rico com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus. Por isso eu trabalho. Então vamos lá. Ele nos orienta, o apóstolo São João, a nós nos guardarmos da idolatria. Pastor, o senhor pode dar para nós essa noite uma outra definição acerca do que é idolatria? Posso sim. Idolatria é tudo aquilo que usurpa o lugar de adoração a Deus, pois ocupa o lugar de servi-lo fielmente, como nosso Senhor. Essa é uma outra definição que eu encontrei para trazer aos irmãos essa noite. Então, vamos ao livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Galácia, aos crentes de Gálatas. Gálatas, você sabe, fica antes de Efésios. Então ele escreve aqui aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 ao 21. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 21. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, como é que eu não cumpro a concupiscência da carne? Andando no espírito. Então, ele está orientando aqui. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é uma luta interior. Paulo se queixa dessa luta em Romanos, no capítulo 7. Tanto que ele diz assim: em querer fazer o bem, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, aqui ele fala dessa luta mais uma vez. E ele diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, versículo 17. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Alguém está debaixo da lei? Não. Hã? Não, irmão, fala aí. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas podem herdar o reino do céu passando pela janela, subornando São Pedro, com uma chave copiada. O que acontece? Tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem como
Deus. Agora, interessante é que Paulo identifica a idolatria de uma forma muito interessante. Idolatria como desejo da velha criatura e fruto carnal que luta para se satisfazer. É interessante. A idolatria, ou seja, nós já nascemos com uma tendência. Uma tendência em ser idólatra. Nós já nascemos com essa tendência. Você vê as várias fases de uma pessoa. A criança é pequenininha, aí idolatra a imagem do pai, né? A menina idolatra a imagem do pai, é meu super-herói. E aí é pré-adolescente, assiste um programa da televisão, já idolatra um programa de televisão. Já aprende a idolatrar o ídolo que é cantor de rock. Já aprende a idolatrar. Você vê que a idolatria está impregnada. Aí já cresce mais um pouquinho, já idolatra o cantor gospel, se é evangélico, já se idolatra, porque não sei o que lá é meu ídolo. Ídolo gospel, tem isso, ídolo gospel? Meu ídolo gospel, que ele canta, eu gosto tanto dele, irmãos. Nós não podemos trazer idolatria. Porque, na realidade, o mundo jaz no maligno. Então, o que acontece? Você nasceu em pecado. Em pecado se concebeu tua mãe. Isso diz quem? Isso diz Davi no livro de Salmos. Em pecado concebeu minha mãe. Então você já nasce debaixo do pecado, com essas tendências da velha criatura. Vai para a igreja romana trabalha em cima dessa tendência que você tem. E esses dias eu achei até interessante, um dos sacerdotes romanos falando assim, você tem que pegar o teu pecado e canalizar. De tanto canalizar o pecado que eles estão tendo aí vários tipos de problemas aí, ó. Você sabe do que eu estou falando. Vários tipos de problemas explodindo aí. Pecado precisa ser mortificado. A velha criatura precisa morrer. Veja comigo, no livro de Colossenses, depois de Efésios agora, Colossenses, depois de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Avareza, a idolatria como, pastor? Está falando aqui das pessoas que idolatram o dinheiro, né? Ganha um pouquinho mais, tem um poder aquisitivo, ela gosta tanto do dinheiro que ela tem pena de gastar, não dá uma oferta para a igreja. E às vezes o problema não está só na ovelha, está no pastor também, que adora o dinheiro. Bem, vamos ser reais, irmãos. A palavra de Deus é uma espada que corta. Então vamos lá. Quando eu falo de homem de Deus, eu não estou me identificando a religião e nem tampouco a denominação. O homem de Deus, ele tem que ser realmente homem de Deus. Se ele tem um chamado, se ele prega a verdade, se a Bíblia é o seu livro de fé e prática, ele tem por obrigação ser um homem de Deus. Então, a orientação que Paulo dá aos crentes de Colossos é a seguinte: precisa ser mortificada a velha natureza. Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Tem muita gente que acha que não está mais sobre a terra. Já está no céu. Já está sobre a terra. Essa palavra mortificai, interessante, do original grego, é neklon. Neklon, a palavra mortificar é neklon. Daí vem a palavra necrotério. É o lugar que ficam as pessoas que morreram.
Então, neclon significa entregar-se à morte. Assassinar. O que o apóstolo Paulo está falando para os crentes de Colosso? Ele está dizendo, assassine, pois, vossos membros. Entregue os seus membros à morte. É isso que ele está falando. Então, irmãos, não tem essa coisa de canalizar. Eu vou canalizar aqui. Irmãos, mortifica. É orientação bíblica. Isso aqui não é teologia protestante. Isso aqui não é conto de carochinha de pastor. Isso aqui é orientação bíblica. Porque se o sacerdote, o homem de Deus, que se diz servo de Deus, homem de Deus, trazendo uma orientação errada, ele põe o povo na perdição. Por isso que Deus dizia assim, o profeta que presumir falar no meu nome e não se cumprir, ele será destruído. Então vamos lá. A palavra nos orienta a mortificar, ou seja, entregar-se à morte ou assassinar os nossos membros que estão sobre a terra. Então a pessoa já nasce com essa tendência. A igreja romana alimenta essa tendência. O Brasil, em seus estados e capitais, alimentam essa tendência. Que a pessoa vem aqui, a pessoa leva pedra, porque essa pedra vai bem para não sei o que lá, ametista, serve bem para não sei o que lá. Tem aqueles estudos de pedra que agora os esotéricos estão utilizando, de se energizar, colocar em pontos, chakras do seu corpo para meditação transcendental, onde se coloca luzes sobre as pedras para tentar... Irmão, tudo isso não tem fundamento bíblico ou cristão. Isso é pagão e, pelo contrário, é condenado pela Bíblia. Você não tem que buscar energias de pedras, cristais, talismãs. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh, aleluia, Deus. É no Senhor que você tem que se fortalecer. É em Deus. E não trocar Deus por objetos, Deus por pedrinhas, Deus por pé de coelho. Eu amo muito a Deus, mas eu tenho um pelo de 4 folhas. Eu amo muito a Deus, mas eu tenho um pé de coelho. Eu amo muito a Deus, mas eu tenho uma espada de São Jorge. Eu amo muito a Deus, mas eu tenho um olho de boi atrás da porta. Irmão, bota o olho de boi atrás da porta, dá água, o olho de boi apodrece, história. Ah lá, sabia que tinha olho grande? Não tinha nada. E como nós somos, desculpa a expressão, mas até ignorantes, muitas das coisas. Bota um cordão no pescoço, aí diz que veio uma força negativa, ele arrebentou, que tinha uma carga negativa. Você pega um copo d'água, bota em cima da pia, a pia está lá gelada, joga com água quente, o copo rachou, você já diz que foi uma força negativa que entrou na sua casa. Então nós já temos tendências, desde que nós nascemos, para vivermos presos à idolatria. E quando uma pessoa que se diz líder e a serviço de Deus se aproveita dessa situação para ganhar em cima de pessoas que não têm conhecimento bíblico, porque veja o que a Bíblia fala. Veja comigo no livro de Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, voltando um pouquinho, Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, irmãos, você está fundamentado, você está edificado
Sobre o fundamento de quem? De apóstolos e de profetas. Que Jesus Cristo é a principal pedra angular. Você quer alguma pedra? Se você quer pedra, firme-se em Jesus através das suas escrituras. Glória a Deus, aleluia, Deus. Mas não pense, pelo amor de Deus, que Jesus Cristo é uma pedra. Hoje eu estou te dando uma pedra. Essa pedra representa Jesus. Você quer trocar teu Jesus por uma pedra? Não. Você acha que teu Deus divide a glória dele com uma pedra? Não. Claro que não. Claro que não. Então veja comigo, ainda falando sobre esse assunto, em 1 de Coríntios capítulo 3, ele continua falando desse fundamento. Graças a Deus, você tem um fundamento de apóstolos e profetas. Mas veja aqui a continuação desse assunto, algo de interessante, aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então, irmãos, em muitas das igrejas, Deus está dizendo aqui que muita gente não alcançou a fase adulta. Muita gente não está desenvolvida. Exatamente porque aquela igreja nada mais é que um jardim espiritual. E você enganar a criança, até tem uma expressão que diz assim: fácil como tirar pirulito da boca de uma criança. E é isso que muitos pastores fazem. Muitos líderes, muitos apóstolos fazem. Muitos bispos estão fazendo por aí. Então ele diz assim, ó: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Paulo queria chegar e falar alguma coisa mais adulta, mais amadurecida, trazer um mocotó espiritual, trazer uma rabada espiritual, mas ele teve que chegar, infelizmente, e trazer papinha de alguma coisa. Ele tem que trazer mingauzinho. Ele tem que trazer papinha de batata. E ele diz aqui no versículo 2: como vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então qual é a tendência de uma criança na fé, de um menino na fé? Você chega com um recado de Deus, explica: ó, isso é idolatria, isso é abominável, não traz isso para o seio da igreja. O carnal reage como? Não, eu gosto, eu amo aquele bispo, eu amo aquele apóstolo. Já idolatrou, já está no sangue. Não, não fala mal do meu líder. Irmão, a questão aqui não é falar mal, não é crescer em cima do erro dos outros. A questão aqui está relacionada a trazer conhecimento que liberta. Mais uma vez Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você acha que é desejo de Deus libertar vidas? Então vamos lá. Versículo 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Eles andam segundo os homens. Ah, porque o meu líder, porque o meu bispo, porque o meu apóstolo. Irmão, apegue-se em Jesus. Apegue-se em Jesus. Porque dizendo um, olha só, hein, eu sou de Paulo, outro não, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmão, tem que ter crescimento. Aleluia, Deus. Às vezes o líder se prende a crescimento em número. Eu já expliquei que pessoas só acham que a igreja, que os seus membros são números. Quantos membros você tem? Ah, eu tenho 500 membros. E você?
Ah, eu tenho 600. Mas aqui está falando um crescimento no sentido intelectual, amadurecimento. Então, de versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas cada um como edifica sobre ele. Então, irmãos, cada um tem que ver como edifica. Por quê, pastor? Prossegue aqui o versículo. Esse alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o que está falando aqui? Está falando, irmão, que a obra de cada um vai ser declarada, vai ser revelada. E como você edifica, como líder edifica essa obra? Porque haverá um dia que se manifestará. A pessoa vem com rosa, a pessoa vem com pedra, a pessoa vem com lacinho amarrado, a pessoa vem com água benta, a pessoa vem com enxofre, a pessoa vem com vinho que esquenta na mão, a pessoa vem com todas essas quinquilharias, esses amuletos, esses talismãs evangélicos, ou pseudo-evangélico, que de evangélico não tem nada. Todas essas imundícias. E tem uma hora na vida da pessoa, irmãos, escute bem, que essas coisas se arrebentam. Sabe como? No momento do fogo. Fogo é símbolo de quê? De juízo e de aflição. Então tem uma hora na vida da pessoa que o fogo vem. Então a pessoa está pé em pedra. Irmão, a pessoa entra em parafuso. Como é que eu, que tanto ofertei e tanto levei rosa, como eu, que tanto levei enxofre e tanto... Como eu, que tanto levei azeite para casa, vidrinhos de tudo. Como eu, que tanto levei jornal. Por quê? Porque há um dia, há um momento da vida da pessoa que ela é levada ao fogo. E se sua vida espiritual, ela é vazia, inconsistente, ela queima como feno, ela queima como madeira, ela queima como palha. Mas se seu fundamento for um fundamento de profeta e de apóstolo, a sua obra é como ouro, prata e pedras preciosas. Glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia. Você está entendendo agora? Aleluia. Versículo 15, repetindo. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas se tal, será salvo, todavia, como pelo fogo. Versículo 16. Não sabeis sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. Tem gente que parece que não sabe. Troca a presença de Deus por uma pedra. Olha, essa pedra aqui está ungida. Eu apresentei essa pedra no monte. Olha, coloquei toda a minha fé nessa pedra. Se você vier a semana que vem, olha, gente, não quebra a corrente. Irmão, graças a Deus, a corrente aqui já foi quebrada. Glória a Deus, aleluia. Não tem corrente. Pastor, aquele dia vai correr. Não, aqui não tem corrente. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu vim para pregar aos cativos.
Davi está cegos, justamente para não ter corrente. Como é que agora tem essa coisa de qual o dia da corrente? Irmão, se tiver corrente, irmão, arrastando alguma coisa, está errada com você. Então, voltando aqui ao versículo. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. E se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Não se engane a si mesmo. Não se engane a si mesmo. Não brinque com a sua vida espiritual. Não caia no engano. Não viva no engano. Você é templo do Espírito Santo. Não troque tua presença por rosa, jornal, por objeto, que Deus não divide a glória dele com ninguém. A sua vida tem que estar edificada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. É isso que a Bíblia orienta. Agora, interessante é que muita gente fala assim, mas pastor, o azeite pode levar para casa, né, pastor? O azeite pode levar para casa porque o que tem eu levar um pouquinho de azeite? Irmão, abre a Bíblia comigo. Vamos ver tudo dentro da Bíblia. Eu estou abrindo aqui o livro da capa preta? Estou? Não estou. Estou abrindo o livro aqui do budismo? Não. Também não, graças a Deus. Em nome de Jesus, está repreendido. Estou abrindo aqui a luz da cruz de Cavaca? Não. Também não. Estou abrindo o quê? A Bíblia Sagrada. Então vamos ver o que na Bíblia Sagrada nos orienta. Bíblia Sagrada diz para nós aqui, irmão. Capítulo 5. Capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 14. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor Jesus. Eu te faço uma pergunta. Temos que obedecer a Bíblia, sim ou não? Sim. Se a gente sair dos parâmetros da Bíblia, a gente está fazendo a vontade de Deus? Não. Claro que não, né? Então, vamos ver aqui o que o texto nos orienta. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Vamos ver a partir do 14. Tiago capítulo 5, versículo 14. Diz assim: está alguém dentre vós doente? Ele está perguntando dentro da igreja. Tem sempre alguém dentro da igreja que não tomou posse da bênção. Sempre alguém dentro da igreja que o pastor está pregando fé, a pessoa está desligada. Sempre alguém dentro da igreja que está desinteressada. Isso é normal. Então ele está perguntando: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Primeiro, ele está credenciando uma pessoa que tem total autonomia para ungir. Quem é essa pessoa? É o presbítero. Então, ele está criando uma função específica, que na realidade sempre existiu o presbítero, para ungir. O ato de ungir fica a critério do presbítero. Segundo, ele está dizendo: está alguém dentre vós, versículo 14, doente? Chame os presbíteros da igreja. Ele não está falando, pegue o azeite e leve para a tua casa. Ele está dizendo, chame o presbítero. É justamente o contrário. O que acontece se você pegar um carro e ir para a tua casa com outra mão? O que vai acontecer? Vai criar um acidente. Uma hora você está indo para casa. Estou aqui a 10, estou aqui a não sei quanto por hora. Você vai, por mais que você for com cuidado, você vai criar um acidente. Ou com você mais uma outra pessoa, ou com a outra pessoa, você vai criar um acidente. Então, para que a gente não ande na contramão da vontade de Deus, nós temos que entender que nós temos que chamar o presbítero para nos ungir.
e não levarmos o azeite para a nossa casa. Isso tem sido um erro dentro das igrejas. Então vamos lá. Está alguém entre vós doente? Chame. Fala, chame. Chame o presbítero da igreja. Orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então pronto. Então, o que nós fizemos aqui agora? Nós desmistificamos o engano dentro da obra de Deus. E tem gente aí, irmão, com uma verdadeira fábrica de indústria de azeite. Fica a esteira passando, aí um pega o vidrinho, bota no azeite, outro vai, bota o óleo, outro vai, bota um rótulo, não sei o que lá e tal. Aí vem um e já tem casa com fragrâncias de azeite, azeite não sei o que lá, esmirna, e isso e aquilo, isso está, irmãos, atrapalhando a obra de Deus. Tirando a seriedade da verdadeira palavra de Deus. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Então vamos lá. Voltando aqui, a palavra de Deus diz aqui, a palavra de Deus para nós. Um segundo aspecto que é abordado para nós aqui essa noite. Irmãos, a idolatria é um perigo tão real e atual que ela consegue se alastrar e perpetuar e contaminar. Veja só como acontece com gerações de família. Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, do 1 ao 6. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Diga, não terás. Não terás. Então vamos lá. Não farás para si imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e às quais que guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja, Deus aqui está dando os mandamentos, e quando lhe dá os mandamentos, está dando a explicação. Eu sou um Deus zeloso. Não te curvas a essas coisas. E tem gente se encurvando a essas coisas. Quando a pessoa, irmãos, é da igreja romana, a pessoa não tem conhecimento. As missas geralmente eram feitas em latim. Hoje tem um roteiro. A pessoa tem um tipo de liturgia dirigida, que com certeza não é Deus que dirige. Porque o caráter da palavra de Deus sempre é despertar as pessoas. Mas quando se trata de uma igreja evangélica, isso não pode acontecer. Porque esse espírito maligno, ele manipula, ele controla. E precisa ser... Porque não adianta você falar assim, ó, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal, espírito de enfermidade, saia da vida dessa pessoa. Se acima desse líder há um controle, há uma potestade, há um principado agindo. Ou seja, ele repreende vários demônios de quinta categoria, e acima dele
idólatra regindo todo o culto. Você está entendendo agora? Mas o que Deus está falando? Olha, gerações de família serão visitadas por mim com maldições, que não são o diabo que irão colocar, que se pregando por aí, quebra de maldição, e eu quero ver qual pastor que tem poder para quebrar a maldição que Deus colocou. Eu estou para ver qual pastor tem poder para quebrar a maldição que Deus colocou. Que a maldição que Deus coloca só pode ser quebrada através do genuíno arrependimento e conhecimento da palavra de Deus e da culpabilidade que ele tem através de uma mudança de hábito, através do Espírito Santo de Deus mudando a sua maneira de adoração. Ou seja, se convertendo da idolatria à adoração em espírito e em verdade. Pastor, isso pode acontecer realmente dentro da igreja? Veja comigo. Ezequiel, capítulo 8. Vamos lá rapidinho, Ezequiel 8. Ezequiel capítulo 8, nos versículos 5 ao 18. 8, do 5 ao 18, diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. Vamos ver que imagens são essas. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornará a haver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, e olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então disse-me, entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis, animais, levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornará a haver abominações maiores que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e eles, virando para o oriente, adoravam o sol. Então disse-me, vês isto, filho do homem? Porventura, coisas mais levianas para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui. Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e eis-nos a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso, também eu os tratarei com furor. Meus olhos não poupará, nem terei piedade, ainda que gritem com os ouvidos, com grande voz, contudo, não os ouvirei. Então veja, toda essa abominação pode acontecer aonde? Da casa do Senhor, dentro da igreja. Pastor, tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Foi uma profecia dada a Ezequiel sobre a possibilidade da idolatria estar impregnada dentro da própria casa de Deus. E o que pode acontecer com isso? E ele diz aqui, versículo 17. Então disse-me, vê isto, filho do homem?
porventura, coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência. Olha o que isso gerou, hein? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me. Irmão, idolatria irrita a Deus. Você que tem o seu juízo perfeito, você crente, que ama a sua vida espiritual e ama a Deus, fuja de irritar a Deus. Não irrite. Porque quando o diabo se levanta contra uma pessoa, você pode se esconder na sombra do Todo-Poderoso. E quando você irrita, como diz aqui o texto, como ramo ao seu nariz, quando você faz provocações a Deus, você vai correr para quem? Aí ainda diz no versículo 18, por isso também eu os tratarei com furor. E os meus olhos não poupará. Diga, não poupará. Não poupará. Nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Você imagina a situação de você gritar a Deus, porque quando você ora, você não precisa necessariamente gritar. Mas você orando e vendo que não tem resultado, você vai se desesperar e você vai começar a gritar. Imagina você gritando e Deus fazendo ouvido de mercador. Então Deus está falando que há essa possibilidade quando você chega ao nível de irritar a Ele. E como se irrita a Deus? Através da idolatria. Está dando para entender agora? Porque muitas coisas acontecem, você vê aqui nos versículos finais, diz assim, havendo enchido a terra de violência. Por que encheu a terra de violência? A própria idolatria gerou isso. Que a idolatria, irmãos, na realidade, ela muda o clima espiritual. Você vê, países cristãos, onde o evangelho penetrou, a economia é forte, a moeda é forte, há menos pestes, catástrofes, produz muito mais, são países desenvolvidos, o clima espiritual é sempre favorecido e é menor o índice de morte. Agora, quando um país é idólatra, você pode ver, a peste chega, a violência está sempre em nível alto. É um país cheio de pestilência, país de fome, a miséria. Você vê, país como a Índia. Quem são os deuses da Índia? Kali, Brahma, Vishnu. São 350 mil deuses na Índia. Com tudo isso, olha o estado de pobreza e de miséria que a Índia vive. Então, vamos voltar aqui ao texto. Você não pode estar passivo à invasão da idolatria dentro da tua igreja. Você que é membro da tua igreja e você está vendo isso acontecendo, você tem que chegar em cima do seu líder. Se ele não mudar a sua maneira de ser, olhe pelo seu líder. Se ele continuar com o coração duro, saia dessa igreja e procure uma igreja onde o evangelho é pregado de maneira correta. Onde você possa pegar a tua Bíblia e falar, não, realmente aqui se prega o que está na Bíblia. Se vive o que está na Bíblia. Você não tem que pegar espiritismo e colocar na Bíblia. Você não tem que pegar budismo e colocar na Bíblia. Você não tem que pegar qualquer tipo de filosofia e tentar encaixar na Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia e encaixar na sua vida. Amém. Então veja comigo. Cidades inteiras, irmãos, olha, cidades inteiras. Nós vimos gerações de famílias, denominações de igreja, e agora nós vamos ver cidades inteiras entregue à idolatria. Onde está isso, pastor?
Atos capítulo 17, 16. Atos 17, 16. 17, 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Vou repetir. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, tem pessoas que não se comovem com nada. Há líderes que vão estar pegando essa mensagem, vão estar querendo procurar algum ponto fraco, alguma coisa para poder contestar, alguma coisa para poder distorcer a verdade que está sendo pregada. Vai usar argumentos, filosofias, vai querer dizer que não é o mesmo espírito, não está ligado, não é fé. Mas nunca vai poder dizer que o que eu estou pregando não está na Bíblia. Você vê quantos versículos bíblicos nós estamos utilizando aqui, em cada mensagem, falando sobre esse tema. Está todo o tempo aqui espalhado pela Bíblia. Eu não estou criando nada. Mas somente a visão apostólica, somente o compromisso com o reino, somente os olhos iluminados podem enxergar isso aqui. Só uma igreja que tem fundamento apostólico e de profetas pode entender essa verdade. Então veja comigo. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, do 14 a 23. 1 Coríntios 10, do 14 a 23. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, meus amados irmãos, fique com a idolatria, sente com ela, bate um bate-papo, pergunta se ela vai bem. Esse está escrito aqui? Não. Portanto, meus amados irmãos, fugir. Irmão, eu quando li isso aqui na Bíblia, portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria, eu falei para mim mesmo, se eu fosse hoje um membro de uma igreja, se eu fosse hoje um novo convertido, que tivesse numa dessas igrejas, eu imediatamente, depois desse recado, eu levantava e saia correndo e nunca mais voltava lá. Sabia disso? Porque ele está falando assim, ó, anda rápido, está dizendo isso? Não. Ele está dizendo para você assim, sai quando você quiser, está dizendo isso? Não. Ele disse, portanto, meus amados irmãos, fugir. Como é que se foge? Você tem que tomar uma atitude desesperada, porque é sua vida espiritual. Vamos dizer que você precisa tomar um remédio, está na hora de você tomar um remédio. Ah, eu quero tomar um remédio. Ah, mas eu tomo. É só um remédio de rótulo preto. O que tem? Não! Você vai tomar uma atitude. Ah, desculpa, eu não posso falar agora. Eu preciso ir. Eu já falei do meu remédio. E vai sair correndo. Quanto mais a sua vida espiritual. Ele está dizendo fugir. Como se tivesse um prédio pegando fogo e você pulando. É uma atitude quase que irracional. Você não pode estar pensando, matutando. Pô, mas eu gosto tanto do pastor, mas eu amo tanto dessa igreja. Ele me prometeu ser diácono, ele me prometeu ser presbítero. Poxa, a mensagem dele é tão boa. Poxa, eu gosto tanto de ouvir coisas que me agradam. Não, ele diz, fugir. Fazer como o leão da montanha. Sai daí pela esquerda. Se não estiver saindo pela esquerda, sai pela direita. Então vamos lá. Versículo 15 diz assim, falo como entendidos, julgai a vós mesmos o que eu digo. Então você que está me ouvindo aí através desse CD, julga o que eu estou falando. Pode julgar. Bote na balança. Faça como um dia eu fiz. Eu quando me converti, eu procurei igreja séria para me congregar. Eu queria uma igreja onde me ensinasse a verdade. Eu tinha lido muita coisa. Tinha lido Eram Deuses, o Astronauta, tinha lido Carl Sagan, tinha lido o livro da Capa Preta, tinha lido o livro de bruxaria, tinha lido tanta coisa.
Cruz de Cavaca, livro de não sei o que lá, livro de amianto. Cada livro terrível que eu li. Mas o dia que eu conheci a palavra de Deus, eu procurei uma igreja séria. Ainda tive dificuldade. Que eu levava uma curiosidade para um pastor, o pastor não sabia explicar. Eu perguntava ao outro, o outro chegava e me explicava. Eu falei, vou ficar desse que me explica. Porque eu quero conhecer a verdade de Deus. Se a verdade é que liberta, eu preciso conhecer a verdade. Já pensou? Você se converte na mentira e cai no engano? Então vamos lá. Versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é porventura a comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém, igreja? Amém. Isso é lindo, né? Vede a Israel segundo a carne, que os que comem sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam a quem? Aos demônios. Aos demônios. E não a Deus. E não quero que sejais participantes dos demônios. Não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritamos o Senhor, ou somos nós mais fortes que Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, irmãos, na realidade, Paulo está falando o quê? Paulo está falando aqui que a idolatria faz você ceiar com os demônios. É estar em comunhão com eles. Quando você, irmãos, por isso que você tem que levar essa mensagem ao máximo de amados que você puder. Pessoas que precisam ter essa orientação pastoral, apostólica, profética, de uma igreja que tem compromisso com o reino. Por quê? Porque eles estão, na realidade, em comunhão com os demônios, ceando com eles. Mas, pastor, não tem nome de igreja evangélica? Não é igreja igreja com nome de igreja evangélica? Não é igreja com nome... Irmãos, seja o rótulo que tiver. Mas não é uma igreja grande, pastor. Não tem estrutura. Não é uma igreja que já cresceu. Irmãos, há igrejas que são como capim. Sabe por que como capim? Elas se espalham, se alastram, mas não dão frutos. Há igrejas que são como capim. Você vai lá, não tem pessoas que comem comida sólida, apenas mingau. Você leva uma palavra dessa, a pessoa ainda é ignorante com você. Então veja, o recado de Deus para você essa noite. E o apóstolo Paulo, ele teve um problema terrível ao pregar na igreja de Coríntios. Por quê? Porque na igreja de Coríntios existia o chamado fisiculturismo. O que é isso, pastor? Fisiculturismo é aquelas pessoas que mantinham um padrão de corpo. Ou seja, as mais belas mulheres torneadas e os homens, né, de tanquinho, existiam lá na igreja de Corinto. E isso também é um mal de idolatria. Pessoa que fica a vida toda ilustrando o carro, está idolatrando o carro. A pessoa que fica o tempo todo malhando, poxa, estou forte, mas poxa, eu não posso ficar mais forte ainda. A pessoa malha mais ainda. E a pessoa até se prejudica a saúde, toma bomba. Isso é uma maneira da pessoa se idolatrar. Chamada narcisismo. A pessoa fica se olhando no espelho. Nossa, eu sou bonita, eu sou bonito. A pessoa está se auto-idolatrando.
narcisismo também é uma forma de idolatria. Então, em nome de Jesus, leve essa mensagem a pessoas que estão em dificuldade, pessoas que estão envolvidas com idolatria. Mas tenha cuidado em não se associar a idólatras. Porque o que diz aqui a palavra de Deus? Vamos lá. Voltando aqui ao texto. Versículo 20. Antes vos digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, ou somos mais fortes que Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então preste bem atenção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então preste bem atenção. Você não pode se associar a pessoas que estejam envolvidas com idolatria. Porque, como eu expliquei, idolatria é algo que se alastra. É como se fosse um veneno que se alastra no sangue. É como se fosse o oxigênio poluído com algum tipo de gás. Ou como se fosse um óleo que está se espalhando pelo mar. Assim age a idolatria. Isso não pode ser canalizado como o sacerdote foi infeliz na sua declaração e muito menos alimentado. Isso tem que ser o quê? Mortificado em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, você vê que ponto o homem irrita Deus. Coloca o Filho de Deus, ou pelo menos, a própria ciência já mostrou. Pegaram lá alguém que tem todos os traços de um romano. Jesus não era romano. E botaram lá Jesus pelado, esfolado e preso numa cruz, mostrando ali o seu momento de vergonha, expondo a vergonha do Filho de Deus. Não é essa a imagem do nosso Deus. A imagem do nosso Deus não é mais essa. Por quê? Porque Jesus morreu, mas Jesus também ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E pastor, como é que está Jesus? Veja comigo em Apocalipse como é que está Jesus. Vamos ver como é que está Jesus? Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até o pé, em uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E na sua destra 7 estrelas, de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e do seu rosto era como o sol, quanto a sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último. Versículo 18. Escute isso aí, você que está preso aí pelas garras da idolatria humana, hein? Versículo 18. E eu, que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Desculpa se eu decepcionei você. Você esperava encontrar o menino Jesus de Praga. Me desculpa se eu decepcionei você. Você esperava encontrar aquele Jesus desnutrido, raquítico, peladão. Irmãos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu gosto muito, vamos aqui usar um exemplo. Eu gosto muito aqui da Edith. Aí, para me dizer que eu gosto da Edith, vou estar contando os fracassos, as derrotas da Edith, as coisas que ela já fez de errado. Isso vai ajudar a levantar, elevar ela, ou vai colocá-la para baixo? Ué, vai chegar para mim e falar, poxa, Edson, não precisa gostar mais de mim, não desse jeito? Só fazendo essas coisas comigo? Nem pensa que eu sou sua amiga. Da mesma forma é Deus. Muitas pessoas só lembram de Jesus como? Ou o menino Jesus de Praga, ou Jesus no colo da Maria, ou Jesus raquítico, com todos os ossos do corpo aparecendo, pelado, preso numa cruz. Aquele preço da cruz, ele está impotente. E esse é o Deus romano. É um Deus magrelo, impotente, anêmico e morto. É por isso que a igreja romana é uma igreja morta. E qual a orientação que você dá a estas pessoas que ainda não têm esse esclarecimento? Porque está na Bíblia. Olha, a melhor orientação que eu dou está no livro de Efésios, capítulo 5, Efésios 5. Efésios, capítulo 5, é a melhor orientação que eu dou. Veja comigo aqui em Efésios. Efésios 5. (14, 15). Diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, e não como nércios, mas como sábios. Desperta do que dormes. Ei, você que está dormindo aí na igreja romana, acorde agora em nome de Jesus. Ei, você que está aí preso em idolatria, na igreja pseudo-evangélica, nessa igreja neopentecostal, em nome de Jesus, levanta-te dentre os mortos. Porque Cristo quer te esclarecer por meio dessa palavra. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. E aonde nós buscamos sabedoria, irmão? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós buscamos sabedoria. Então, uma orientação que a palavra de Deus nos dá nesses minutos finais, ainda no livro de Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, 5, versículo 11. Olha que coisa interessante. Capítulo 5, versículo 11 diz assim: olha que coisa profunda, hein? O pastor falou, mas o pastor não mostrou na Bíblia. Agora eu vou mostrar na Bíblia. Capítulo 5, versículo 11. Mas agora, diga agora. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Você está vendo isso? Pastor, você tem certeza que está na Bíblia? Tenho certeza que está na Bíblia. Está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Agora, vos escrevi que não vos associeis com aqueles dizendo-se irmãos. Se dizem irmãos. Pai do Senhor, não foi Pai do Senhor, irmãos com a igreja, são da igreja. E você?
podemos adorar objeto, que nós não podemos ter talismãs pentecostais e nem tampouco amuletos de fé. A nossa fé lá é crer no invisível, aceitar o impossível por meio da palavra de Deus. E na tua? Não, nós temos uma coleção de pedrinha, temos também fitinha, temos também o rosário, temos também o terço, temos também a água, temos também o azeite. Você pode escolher o que você quer. Então, a opção de quinquilharia. Mas Paulo está dizendo, para esse tipo de pessoas, não se associeis a ela. Não. Não vos associeis. Por quê? Porque isso traz perturbações espirituais. Quando o pastor da tua igreja pergunta a você aonde é que você tem andado, não é na intenção de controlar sua vida espiritual. É que você pode estar se associando com gente errada. Pessoas que enxergam o cristianismo de maneira errada. Pessoas que passam informações erradas. Irmãos, muitos dos livros que tem por aí são livros de pastores e líderes idólatras. Muitos ensinos estão impregnados de idolatria. Muitas pregações de igreja que chamam pessoas para servir a Cristo são, na realidade, ministros, trazendo aí condenação e juízo na vida do povo. Veja comigo, em nome de Jesus, também, em 2 de Pedro 3,16. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,16. 2 de Pedro 3,16. Diz assim a palavra de Deus. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de se entender, que os indoutos inconstantes distorcem. Igualmente as outras escrituras para a sua própria o quê? Sua própria perdição. Pastores fazem isso? Fazem. Mas para você se vacinar, o que você tem que fazer? Versículo 18. Antes, diga antes. Então olha para mim. Antes de você subir monte, antes de você ir para trabalho de consagração, antes de você levar uma vida de oração, antes dá o quê? Em primeiro lugar, antes de tudo, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Amém. Antes, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Está em primeiro lugar. Tem que estar encabeceando sua lista de prioridades. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque senão essas coisas te levam, te arrastam, destroem a vida da ovelha, a vida da família, de uma família cristã, uma congregação inteira, uma denominação inteira. São portas que se abrem de uma hora para outra e se fecham no outro dia. Veja ainda comigo por que essas coisas acontecem. 2 Coríntios capítulo 4, do 1 ao 2. 2 Coríntios 4, perdão, 2 Timóteo 4, do 1 ao 2. São muitos versículos bíblicos. 2 Timóteo 4, do 1 ao 2. Olha o que diz aqui. Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 2. Diz assim, a primeira. 4, do 1 ao 2. Diz assim. Todos acharam? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando o quê? Ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentira, tendo cauterizado sua própria mente. Irmão, isso aqui eu poderia pregar uma opção de coisa. Poderia pregar acerca de pessoas que dão ouvido a demônios, no sentido de falar, e aí demônio, qual o teu nome? Fala aí qual é o teu nome. Eu preciso estar entrevistando o demônio? Ah, pastor, mas o endemoniado de Gadareno disse lá para Jesus, meu nome é Legião. Primeiro, ele não estava dizendo que o nome dele era Legião. Ele estava dizendo quantos eram. E segundo, Jesus não perguntou ao demônio, não fez entrevista com o vampiro. Jesus simplesmente perguntou ao jovem, qual o seu nome? E quem respondeu foi intrometido do diabo. Poderia pregar também, dizendo aqui, acerca de hipocrisia, que coloca a mente da pessoa cauterizada, ou seja, a pessoa está envaidecida por aquele pensamento de que está tudo dando certo. O culto dele não é um culto, é um showtime. Ele é uma autoridade espiritual no mundo invisível. Então ele tem que mostrar para as ovelhas que ele tem autoridade, que o diabo está debaixo do pé dele. Eu não tenho essa necessidade. Sabe por quê? Eu sou sábio, irmão. Eu vejo como o arcanjo Miguel, vindo Satanás com ele, ele falou, opa, eu não. Que o Senhor te repreenda. Eu não preciso estar mostrando para o diabo, irmãos, que eu tenho autoridade e poder. Basta deixar Jesus Cristo reinar na minha vida. Então vamos lá. Estamos terminando. Apenas alguns versículos aqui. 2 Reis 18, 3, 4. 2 de Reis 18, 3, 4. Lá no Antigo Testamento. 2 de Reis, capítulo 18, do 3 ao 4. 2 de Reis, capítulo 18, do 3 ao 4, que diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Aí versículo 4. E tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou debaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incensos, e lhe chamavam Neustã. Então veja, versículo 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então veja, irmãos, o ensinamento que Davi deixou de herança sobre a idolatria serviu para seu filho. Deus tem colocado em minhas mãos muitos filhos espirituais. E Deus vai te dar também muitas pessoas para você cuidar. Quando Deus lhe der pessoas para você cuidar, você tem que passar essa orientação. Por quê? Veja aqui no versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía. Conduzia-se com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Então veja, assim o Senhor foi com ele. Você quer que o Senhor seja contigo? Amém. Você quer que o Senhor seja com aquelas pessoas que Deus entregar para você cuidar? Glória a Deus. Aleluia. Tenha como prioridade ensinar contra a idolatria. Ainda que você tenha que se rebelar contra o rei da Síria. O rei da Síria pode ser a religião que você se encontra. O rei da Síria pode ser a denominação que você vive. O rei da Síria pode ser o pastor que te manipula e que não te ensina a Bíblia, te pedindo oferta, te pedindo dízimo, te cobrando uma opção de coisa. O rei da Síria pode ser o seu patrão. Tem lá uma estatueta lá de Maria Preta. O rei da Síria pode ser essas pessoas. E você tem que fazer o quê? Você tem que se rebelar contra esse sistema. Você tem que tirar a idolatria da tua vida. Porque idolatria é juízo e maldição.
Idolatria é a contaminação espiritual que não pode acontecer. Então veja, vamos ver mais um versículo bíblico aqui. Oséias, capítulo 8. Oséias 8, do 1 ao 2. Oséias 8, do 1 ao 2. Olha o que diz a palavra. Põe a trombeta em tua boca. Amém? Amém. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Olha só, irmão. Nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. E eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas não eu os soube. E da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Fizeram ídolos após si para serem. E uma porção de gente se destruindo, irmão. Uma porção de gente se destruindo. O que Deus disse no Novo Testamento? Olha, vocês são o templo do Espírito Santo. Aqueles que destruírem meu templo, eu os destruirei. E aqui ele está repetindo. Aqui dizendo no versículo 4. Fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Você está vendo, irmão? Como é que termina a vida de um idólatra? Uma vida arruinada. Uma vida destruída. Isaías, ou melhor, Isaías capítulo 30, versículo 22. Isaías 30, 22. Olha o que diz a palavra. Isaías 30, 22. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui! Quando vier a idolatria para você, que você vai responder, irmão? Fora daqui! Vai comigo! Fora daqui! Fora daqui. Fora daqui! Você tem que ser enérgico, irmão. Tá fora. Dá para você sair? Ah, sai aí, vê se você sai. Ah, não gostei de você. Peraí que eu vou chamar o pastor. É assim que você tem que fazer? Não. Fora daqui! Vai para fora, irmão. E por último, Salmo, livro de Salmos, último versículo. 115, Salmo 115, último versículo. 115, do 5 ao 8. Vamos ler a partir do versículo 2. Do 2 ao 8. Diz assim: porque dirá aos gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e fez tudo o que lhe agradou. Amém, irmão? Amém. Nosso Deus está no céu. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não tem cheiro. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Pastor, como é que é a vida do idólatra? Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Não respira, não fala e não anda.
está vegetando. É um morto espiritual, um moribundo espiritual. São pessoas, olha aqui para mim agora, esses minutos finais. São pessoas vazias, tristes, não têm uma comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo como você desfruta, e precisam de que alguém toque a trombeta da verdade. Deus essa noite escolheu você para ser um porta-voz de sua palavra. Pregue contra a idolatria. Em nome de Jesus. O que eu recebi do Senhor, também vos entreguei.